de coco, principalmente nessa época do ano, não é mesmo? Que tal fazer a sua própria receita em casa? O Nordeste Rural vai te ensinar e aí você pode fazer o ano inteiro e não apenas na Páscoa. É simples, rápido, delicioso. Pegue a massa tradicional e acrescente porções generosas de coco. O pão de coco é típico do nosso estado. A tradição de comer na Páscoa praticamente só existe aqui. E ele é campeão de vendas nesta época. A maioria das pessoas acaba comprando pronto até por praticidade. Mas que tal inovar este ano e você fazer o seu próprio pão de coco? Não é difícil não, até quem nunca fez pão na vida consegue. E quem está dizendo isso não sou eu não, é o chefe Flávio Costa. Flávio, é uma receita simples então? Simples, fácil, prazerosa de fazer e de um resultado assim maravilhoso, que é essa obra de arte que nós fizemos hoje. Para fazer 2 pães de coco grandes com cerca de 800 gramas cada um, você vai precisar de 1 quilo de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, 300 gramas de coco fresco ralado, 10 gramas de fermento biológico em pó, 20 gramas de leite em pó, 20 gramas de sal, de 20 a 40 gramas de margarina, meio copo americano de leite de coco e 2 copos americanos de água gelada. Agora o Flávio vai começar a preparar a massa. Farinha primeiro, em seguida fermento biológico seco. Vai misturando, né? Misturando, que o fermento seco tem um detalhe, ele tem que ser misturado com a farinha antes. Depois vem o açúcar e mistura mais um pouco. Esse pão de coco, que é um produto artesanal, né, da nossa região, é pôr a mão na massa. Que isso é gostoso no pão, é que você passa a sua energia e quando você vai saborear esse produto, você vai ver que é uma maravilha, é seu, né? Agora, o leite em pó, a margarina, o sal e um dos principais ingredientes, o coco. Coco ralado fresco, de preferência fresco, ou seja, da própria fruta, raladinho em casa. Depois é só mexer bem todos os ingredientes. É importante essa mistura para que o fermento se misture muito bem com essa farinha, né? E esses outros ingredientes. Agora é completar com os ingredientes líquidos. Primeiro, o leite de coco. A água é o ingrediente que fica por último. Por quê? Porque eu vou dando o ponto dessa massa com essa água, ok? Aos pouquinhos. Nesse momento é melhor botar a mão na massa mesmo. Você vai amassando e mexendo, amassando e mexendo e formando a nossa massinha. Quando a massa já está desgrudando da mão, quando a massa fica grudando é excesso de água. Quando a massa, você pega na massa e ela não gruda muito na sua mão, está no ponto exato. Porém, ainda não está no ponto de sova. Para sovar a massa, tem que ser na pedra. Sova, vira a massinha, sova, sova. Puxa a massinha e dá uma pressãozinha. Virou a massa, pressão. Virou a massa, pressão. A massa vai grudando um pouquinho em contato e nessa pressão que nós fazemos, ó, só uma poeirinha de farinha para que não grude. Olha que maravilha. Massa sovada, agora ela precisa descansar. A nossa massinha, ela passou por um atrito de pressão e ela ficou uma massa estressada. Então, o que poderia estar elástico com o desenvolvimento do glúten dessa massa, não ficou. Ainda rasga muito o nosso véu de glúten. Então, eu preciso oxigenar essa massa no descanso. Depois de 10 minutos de descanso, a massa já fica diferente. Se você observar, a massa ficou mais elástica. Desenvolvendo assim o glúten da farinha, formando esse pequeno véu que nós precisamos para que esse pão possa crescer e ficar um pouco mais leve e macio quando você
vai saboreá-lo, né? O próximo passo é dividir em duas partes iguais e modelar, deixar no formato de pão. Uma dobra simples. Vem dobrando tipo um rocambole, sendo que, ao contrário, Agora, o toque final. nós vamos envolver o coco no pão todinho, ó. Aqui não tem como não comer coco num pão de coco desse, né? O processo todo para deixar o pão de coco quase pronto é bem rápido, mais ou menos uns 25, 30 minutos, lembrando que a massa descansou por 10 minutos, né? Ainda tem que dar esse desconto aí. Desconto. Agora, há de se ter uma certa paciência, o Flávio estava explicando aqui, porque desse jeito aqui ele ainda não está pronto para ir ao forno, tem que fermentar, né, Flávio? Precisamos fermentar em média 3 horas de fermentação ou dobrar de volume. E aí vamos pro forno, que é o assamento final. Coloca o pão numa assadeira untada com óleo e leva ao forno. Você vai pré-aquecer o forno, em média 20 minutos. Você vai colocar na temperatura média, ela marca lá 180 graus. Você coloca o seu pãozinho e você fica vigiando, mas ele dourando já é um ponto de pão de coco assado. Isso leva em média uns 25 minutos. Sempre abrindo o forno e dando uma olhadinha para que esse pão não possa queimar, né? Passado esse tempo, Bem, gente, esse é o nosso pão de coco. e que cheiro, viu? Agora é só deixar esfriar. Bom, bonito, a gente já viu que o pão de coco ficou. Agora chegou o momento mais esperado, que é provar, né, Flávio? Vamos degustar. Agora sim, qual é o ponto ideal? Eu pelo menos, quando o pão está muito seco, eu não gosto muito. Não é o caso do nosso pão de coco? De forma alguma, um dos pontos ideais do nosso pão de coco, como toda receita, é respeitar o processo. Sendo que no nosso pão de coco, nós não podemos exceder esse assamento numa peça como essa até 25 minutos. Bora provar então, né? Vamos provar. Eu até pensei em usar talher, mas pão é com a mão, né? Pão é com a mão. Pão é para se apreciar com um bom queijo, com um bom café, um bom chá. Então vou soltar o microfone para comer meu pão. Vamos comer pão.